Você sabia que existem aproximadamente 44 milhões de pessoas portadoras de Alzheimer? Essa é uma triste realidade. Isso pode ficar pior. Há uma estimativa que até o ano de 2050 esse número triplique em todo o mundo. O Alzheimer é uma doença muito complicada. É uma doença que não tem cura. E é o tema hoje do nosso último episódio do Café com Fisiologia, Semana do Idoso. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu estou trazendo informações super relevantes sobre a doença de Alzheimer e como você pode ajudar no tratamento desses pacientes. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, progressiva e que não tem cura. Ou seja, ela sempre vai progredir nos pacientes. No paciente com Alzheimer, vai acontecendo uma morte neuronal muito agressiva, muito severa. O cérebro da pessoa com Alzheimer ele vai diminuindo de tamanho em comparação com o cérebro de uma pessoa que não tem Alzheimer. A pessoa com Alzheimer ela vai sofrendo perdas de memórias, principalmente naquela memória recente, naquela memória de curto prazo, e alguns sinais é importante que, se você tem algum idoso em casa, você comece a observar ali. A pessoa esquece muito rápido das coisas. Aí ela vai tomar água, ela esquece que ela foi tomar água. Ela esquece onde é que está a chave. Tá, tudo bem, às vezes você também esquece, eu esqueço onde está a chave. Isso é normal, mas nós somos jovens. Na pessoa idosa você tem que ficar mais atento a isso. Há alguns sinais nesse sentido. Comece a esquecer o nome das pessoas, esquecer frases, esquecer coisas que são corriqueiras, coisas que são do cotidiano. Então é preciso você ficar atento a isso. E isso ocorre por quê? Porque no paciente com Alzheimer, as conexões sinápticas, as sinapses, as conexões neuronais, elas vão ficando comprometidas. Existem algumas proteínas que atuam no paciente com Alzheimer, fazendo essa degradação, estimulando essa degradação neuronal. E aí, então, menos neurônios, menos conexões neurais, obviamente, menos sinapses, vai reduzir a função cognitiva dessa pessoa. E o Alzheimer é a principal causa de demência no mundo. Demência, pessoal, a gente tem que ter em mente que é um conjunto de alguns problemas, dentre os quais o Alzheimer é o principal deles. Então a pessoa com demência, ela perde essa função cognitiva, muitas vezes ela perde capacidade funcional, ela perde a sua independência e isso, obviamente, traz um certo custo, tanto a nível familiar quanto a nível global. Hoje no mundo são gastos bilhões anualmente no tratamento de pacientes com Alzheimer. E o Alzheimer ele pode ser ocasionado tanto por questões genéticas, bem como por questões ambientais. Claro que o fator genético ele é muito preponderante, A pessoa tem ali os genes, tem as modificações, as alterações, os polimorfismos genéticos para desenvolver o Alzheimer, dificilmente ela não vai desenvolver. O que acontece é que muitas vezes o desenvolvimento desse Alzheimer ele é retardado. Por quê? Por conta do ambiente. O ambiente, então, não propício ao desenvolvimento do Alzheimer é fundamental para você auxiliar na prevenção daquelas pessoas que têm características genéticas que culminarão com o desenvolvimento do Alzheimer. Quais são, então, esses fatores ambientais, Agnello, que você está se referindo? Nutrição adequada, prática de exercícios físicos, ambientes menos estressores. Mas isso aí é prevenção para todas as doenças. Pois é, e o Alzheimer é uma doença. Só que o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. O que acontece? O aumento no estresse oxidativo, o aumento, então, do desgaste molecular faz com que algumas pessoas desenvolvam esse Alzheimer mais cedo. E olha só que interessante. Até um clichê, a gente fala porque os homens morrem mais cedo. Fala-se isso por conta da falta de maturidade dos homens, Os homens se arriscam muito mais que as mulheres. As mulheres se preservam muito mais. Só que esse aumento na longevidade das mulheres faz com que 2/3 das pessoas com Alzheimer sejam mulheres. Tá? Isso acontece por quê? Porque normalmente as mulheres vivem mais, então a literatura já identificou isso.
existem mais mulheres com Alzheimer porque a mulher vive mais. O exercício físico, ele vai fazer então com que você diminua esse estresse oxidativo, você vai preservando mais os seus neurônios, as suas sinapses, as suas conexões neuronais, para que então você tenha menor probabilidade de desenvolver Alzheimer. A gente fala que exercício, dieta, sono adequado, o fato de não beber, de não fumar, ajudam a prevenir quanto ao Alzheimer. Nós estamos falando que os hábitos saudáveis, eles protegem o nosso DNA. Os hábitos saudáveis protegem, por exemplo, os nossos neurônios, tá? Nós temos ali uma bainha de mielina nos neurônios e essa bainha de mielina ela vai sendo desgastada de acordo com o passar dos anos, de acordo com a idade, obviamente, e com alguns hábitos. Então, uma pessoa que tem hábitos não saudáveis, ela vai envelhecer mais rápido. E o envelhecimento está diretamente relacionado ao Alzheimer. Por isso é muito importante que você tenha um estilo de vida saudável, que a pessoa com quem você está trabalhando, você estimule cada vez mais essa pessoa a ter um estilo de vida saudável para que ela viva mais e não venha desenvolver ou agravar os quadros de Alzheimer. Tá bom? O exercício físico, pessoal, ele entra no tratamento, obviamente associado às terapias ali farmacológicas, só que o exercício físico, ele não cura o Alzheimer, assim como ele não cura o diabetes, ele não cura a hipertensão. Porém, existem investigações que mostram que alguns marcadores de neurodegeneração são atenuados com a prática de exercícios físicos, ou seja, o exercício físico ele ajuda a retardar o progresso desse Alzheimer. Então, tanto treinamento de força quanto treinamento aeróbio ajudam a retardar esse processo. Se você tem um parente, se você tem um familiar, se você está desconfiando que essa pessoa tem Alzheimer, é bom essa pessoa começar a fazer exames e, paralelamente a isso, tem que praticar exercício. Tem que praticar exercício, tem que mudar os hábitos alimentares, tem que diminuir os ambientes estressores, para que não haja o progresso dessa patologia até, de fato, tornar-se o Alzheimer. Tudo bem? Então, pessoal, qual é a recomendação aqui que eu faço? Olha só, você precisa divulgar para as pessoas que o Alzheimer é uma doença que é altamente incapacitante, que é uma doença que diminui a função das pessoas. É uma doença que diminui a dignidade da pessoa. A pessoa chega um momento que ela pode não lembrar nem quem é ela mesma. E isso é duro falar, mas acaba virando um fardo para a família. Muitas vezes as pessoas, as famílias abandonam. Eu não sou a favor disso, mas muitas vezes é o que acontece, né? As pessoas abandonam o idoso, ele vai lá para aquela centro de acolhimento ali, que a gente chamava antes de asilo para o idoso, né? Por quê? Porque a família não tem mais como cuidar, tudo bem? Então, para a gente prevenir ou atenuar a progressão, o que a gente tem que fazer? Exercícios físicos. Esses exercícios físicos precisam ser pensados no ambiente daquela pessoa. Então você não precisa fazer uma musculação pesadona com uma pessoa que já tem Alzheimer, mas esses exercícios eles precisam melhorar a coordenação dessa pessoa, precisa remeter esse exercício a questões relacionadas à memória. O exercício físico, eu já falei isso na semana da irisina, ele estimula a síntese de irisina, que vai estimular o BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro. E esse fator neurotrófico derivado do cérebro, ele protege os neurônios. Então, o exercício por proteger os neurônios e o BDNF também estimula a cognição e a memória de curto prazo, ele vai fazer com que haja diminuição do progresso desse Alzheimer. Porém, a maneira como você vai prescrever precisa estar elencada ali, precisa estar relacionada ao ambiente daquele idoso. O que o idoso faz corriqueiramente? Ele se levanta, ele vai lá no quintal, ele pega aqui essa garrafa d'água e coloca no lugar X. Então, o que você vai fazer? Você vai trabalhar sempre de maneira mais próxima a isso.
Então, se você puder trocar, por exemplo, o dumbbell por uma garrafa, ele carrega um galão ali de 5 litros. Então, se você, no lugar de você usar um halter, você usar essa garrafa, tendo em vista que grande parte desses casos você vai trabalhar na casa da pessoa, você não vai trabalhar na academia, né? Então, você vai fazendo dessa forma, tá? O treinamento, através do exercício físico, ele tem que ser o mais humanizado possível. Beleza? Moçada, nós estamos, graças a Deus. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa as notificações. Bora ajudar o canal a crescer. Grande abraço.